Às vezes, quando alguém começa a falar sobre presença, parece uma coisa tão simples que a gente até pensa: ah, eu só preciso parar de pensar um pouco e pronto. Mas basta tentar de verdade que algo curioso acontece. De repente, a cabeça começa a ficar ainda mais barulhenta. Pensamentos que antes estavam lá no fundo aparecem, como se tivessem recebido um convite especial. Frases espirituais que você leu, técnicas que ouviu, princípios que tentou decorar. Tudo começa a desfilar dentro da sua mente como se você estivesse fazendo uma prova invisível que não pode errar. E é aqui que muita gente desiste. Porque a pessoa pensa: meu Deus, eu não consigo. Era para eu estar em paz e estou mais agitado do que antes. Mas olha, é justamente aí que mora o primeiro grande engano e a primeira grande oportunidade. Esse aumento de pensamentos não significa fracasso. Significa percepção. Significa que pela primeira vez você está enxergando o que sempre esteve aí. A mente falando sem parar, empurrando ideias, revivendo histórias, explicando, justificando, questionando. E você, pela primeira vez, está assistindo tudo isso de um lugar um pouquinho mais alto. Um lugar que observa, em vez de se misturar. E isso já é presença. É claro que a mente não gosta dessa descoberta, porque no momento em que você percebe que existe um espaço entre você e o pensamento, você começa a recuperar um poder que estava esquecido. O poder de não acreditar em tudo o que passa pela sua cabeça. O poder de escolher onde colocar a atenção. O poder de não se perder dentro de cada narrativa que o seu cérebro constrói. E quando você percebe esse espaço, mesmo que por um segundo, algo muda profundamente. Porque a presença não nasce quando você entende tudo. A presença nasce quando você nota. Quando você percebe que sua cabeça está inventando 1000 coisas, e mesmo assim você continua ali, respirando, sentindo, testemunhando. É como se pela primeira vez você se tornasse o adulto dentro da sua própria mente. Alguém que olha para o barulho interno sem medo, sem julgamento, sem pressa. Alguém que diz para si mesmo: calma, eu estou vendo. Eu estou aqui. E esse eu estou aqui não é um conceito, é uma sensação, uma experiência, uma clareza viva que não pode ser estudada, apenas vivida. A grande armadilha é acreditar que presença se conquista colecionando mais frases bonitas, mais teorias espirituais, mais explicações complexas. Quando, na verdade, tudo isso só alimenta o mesmo movimento mental que você está tentando aquietar. É a mente tentando resolver a própria mente. É o barulho tentando ensinar silêncio. E claro que isso não funciona. A prática verdadeira começa quando você abandona a tentativa de fazer certo e simplesmente se permite observar a respiração, o corpo, o ambiente, o vai e vem dos pensamentos, sem tentar consertar nada, sem tentar controlar, sem tentar parecer espiritual. Porque presença não exige performance, exige honestidade. E quando você se aproxima dessa honestidade, as coisas mudam. Você começa a sentir que existe algo dentro de você que não é afetado pelo barulho lá de fora. Algo que não depende de aprovação, não depende de técnica, não depende de saber mais. Algo que sempre esteve aí, só esperando que você olhasse na direção certa. E a direção certa nunca foi para dentro da cabeça, sempre foi para dentro de si. É sobre voltar para o agora, não como conceito, não como teoria, mas como experiência direta, tão simples que a mente desconfia, tão silenciosa que o ego se incomoda, tão verdadeira que você reconhece na hora. E se você conseguir, mesmo que por alguns instantes, descansar nesse agora,
Você vai perceber que não precisa fazer esforço para estar presente, porque é a presença que está procurando você. E tudo o que você precisa é parar de fugir, e respirar, e notar, e permitir que o silêncio te encontre, porque é aí que a vida começa de verdade, e é aí que você começa a se encontrar também. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Quando Eckhart Tolle fala que o pensamento é a maior das adições, ele não está exagerando. Porque se você observar com sinceridade, vai perceber que a mente não pede licença. Ela simplesmente aparece, toma o espaço, cria narrativas, constrói cenários, inventa problemas e antes mesmo de você perceber, já está vivendo dentro de uma história que nem sempre é verdadeira, mas que parece absolutamente real naquele momento. E o mais curioso é que quase ninguém percebe que está viciado, porque esse vício é silencioso, é socialmente aceito, é até incentivado. As pessoas dizem, pensa mais, analisa, projeta, calcula, resolve. E, claro, o pensamento tem seu lugar, ele é útil, ele é necessário. Mas quando ele vira dono, quando ocupa seu espaço interno sem pedir permissão, quando começa a te usar em vez de ser usado, aí a coisa muda completamente. E o que Tolle revela, e que muitas pessoas só percebem depois de muita dor, é que nós confundimos pensamento com identidade. Acreditamos que somos aquilo que pensamos. E porque acreditamos nisso, seguimos cada impulso mental como se fosse uma ordem. Se a mente diz, você não é bom o suficiente, você sente na pele. Se a mente diz, vai dar errado, seu corpo responde com ansiedade. Se a mente diz, você precisa agradar todo mundo, você vive se moldando. É como se o pensamento fosse um pequeno tirano interno que dita regras e você, sem questionar, acata. Mas quando você começa a despertar, quando começa a olhar para isso com honestidade, algo muito poderoso acontece. Você percebe que existe uma diferença entre você e a voz dentro da sua cabeça. Isso muda tudo, porque se existe essa diferença, então a voz não pode ser você. E se ela não é você, você não precisa obedecer. Mas é claro que o ego não gosta dessa descoberta. O ego, essa construção mental que acredita ser quem você é, vive de continuidade, vive de histórias, vive de movimento, vive de barulho. Ele precisa pensar, 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 porque o silêncio é para ele uma ameaça. Por isso, quando você tenta aquietar a mente, ele reage. Ele diz, não fica quieto, você vai perder alguma coisa, você vai deixar de existir, algo vai dar errado. E você sente um desconforto estranho, quase como um vazio. Mas esse vazio é apenas o ego perdendo terreno. E se você respirar fundo e atravessar esse primeiro incômodo, logo vai perceber que do outro lado existe algo muito maior. Uma presença tranquila, uma clareza que não depende de palavras, um senso de ser que não tem medo do silêncio. O medo do ego é só a velha estrutura tentando sobreviver. Ele vive repetindo, sem mim você não é nada, mas isso é mentira. Aliás, é a maior mentira de todas. Porque a verdade é que, quando você solta um pouco o pensamento, você não se perde, você se encontra.
você descobre um espaço interno que sempre existiu, mas que estava abafado pelo excesso de ruído. Descobre que consegue existir sem produzir pensamentos o tempo inteiro. Descobre que a sua essência não depende da sua mente. E quando essa percepção surge, mesmo que por instantes, é transformadora. É como abrir uma janela depois de anos com a casa fechada. O ar entra, a luz entra, a vida entra. E quanto mais você experimenta esse estado, mais percebe que ele não é frágil, não é distante, não é reservado para pessoas especiais. Ele está disponível aqui, agora, no exato momento em que você decide parar de alimentar o vício do pensamento. Mas soltar não significa lutar. Soltar não é tentar expulsar a mente. Soltar é simplesmente escolher não se agarrar. É como assistir às ondas do mar sem tentar segurá-las. Elas vêm, elas vão, e você permanece. E quando você percebe que pode permanecer, algo dentro de você relaxa. Algo que estava tenso há anos. Algo que vivia tentando controlar todo o roteiro da sua vida. Você percebe que não precisa mais dessa vigilância constante, e a liberdade começa a nascer. Uma liberdade silenciosa, profunda, verdadeira. A liberdade de ser você mesmo sem estar preso ao turbilhão de pensamentos que tentam definir quem você deve ser. E é aí, justamente aí, que sua vida começa a mudar. Porque você passa a viver guiado pela presença e não pela compulsão mental, pela clareza e não pelo medo, pela consciência e não pelo ego. E isso muda absolutamente tudo. Quando a gente fala sobre presença, muita gente imagina que é preciso esvaziar completamente a cabeça. Apagar tudo, virar uma tela em branco. Mas isso é uma fantasia criada justamente pela mente que tenta controlar o processo. Presença não é ausência de pensamento. Presença é espaço, é abertura. É a clareza que continua ali mesmo quando a mente insiste em trabalhar. E essa é a grande virada que Eckhart Tolle entrega. A chave não está em colecionar frases bonitas, técnicas sofisticadas ou teorias sobre iluminação. A chave está em tocar essa dimensão silenciosa dentro de você. Esse lugar que não depende de esforço. Esse chão interior que continua firme mesmo quando a mente está agitada. Porque existe algo em você que observa. E esse algo não se confunde com o que é observado. Quando você começa a perceber esse pano de fundo, essa consciência viva que está por trás de tudo, o pensamento perde força. Não porque ele desaparece, mas porque ele deixa de comandar. Ele deixa de ser o chefe, o dono, o tirano que dita como você deve se sentir. E é exatamente aí que a transformação começa. Porque você não está mais tentando controlar cada pensamento, como quem tenta apagar incêndios com um copo d'água. Você está percebendo que o fogo só parece grande porque você está muito perto. E quando você dá um passo para trás, quando você se posiciona nesse espaço de consciência, tudo muda. O barulho deixa de te engolir e o pensamento vira só isso, um pensamento, nada mais. Quando você entende que não precisa lutar com a mente perde o poder de te ferir. Quando você entende que não precisa expulsar o pensamento, ele deixa de ser um inimigo.
Quando você entende que você é o espaço onde tudo aparece, o pensamento se torna apenas um visitante que vem e vai. E essa percepção traz uma liberdade tão profunda que muitas vezes a pessoa se emociona, porque ela percebe que sua vida inteira foi guiada pelo esforço, pelo controle, pela tentativa de arrumar o caos interno com mais caos. E agora, de repente, há um caminho muito mais simples. Um caminho que não exige combate, apenas presença. Mas é claro que a mente vai tentar te convencer do contrário. Ela vai dizer, não é tão fácil assim. Vai dizer, você precisa entender melhor. Vai dizer, você ainda não está pronto. Mas observe, tudo isso é apenas pensamento tentando garantir sua sobrevivência. Você não precisa acreditar, não precisa seguir, não precisa se identificar. Quando você se coloca como o espaço que observa, você percebe que a mente pode falar, pode argumentar, pode insistir, e ainda assim você permanece inteiro, consciente, presente. É como estar sentado num banco de praça, vendo pessoas passando, algumas correndo, outras gritando, outras distraídas. Você vê tudo, mas não vai atrás de ninguém. O mesmo vale para o pensamento. Ele pode passar, pode gritar, pode chamar sua atenção, mas você não é obrigado a seguir. E quanto mais você pratica esse ficar onde você está, mais natural isso se torna. Você começa a perceber que existe uma inteligência maior do que o pensamento. Uma inteligência silenciosa, profunda, que aparece quando você não está tentando controlar tudo. O pensamento continua lá, mas não manda mais em você. A emoção continua lá, mas não te arrasta mais. Os medos continuam lá, mas não definem mais suas escolhas, porque agora existe espaço. E nesse espaço, a vida ganha outra textura, outro ritmo, outro sentido. Você não vive mais correndo atrás da mente. Você vive caminhando com consciência. Você não vive mais reagindo automaticamente. Você vive respondendo de um lugar mais maduro. Você não vive mais sendo dominado pelo que acontece dentro da sua cabeça. Você vive a partir de algo muito mais verdadeiro. E é justamente esse ponto que transforma toda a prática espiritual. A presença deixa de ser um ideal distante e vira uma experiência real, cotidiana, acessível. E você percebe que não precisa de um manual, não precisa de um diploma espiritual, não precisa de uma mente perfeita. Você só precisa reconhecer com honestidade profunda que você é o espaço onde a mente aparece, e não o contrário. É isso que muda tudo, e é isso que te devolve a você mesmo. Quando Tolle fala sobre portais para o agora, ele não está trazendo nada complicado, nada místico, nada que exija anos de estudo ou algum talento especial. Ele está falando de coisas simples, tão simples que a mente quase despreza. Sentir o corpo, perceber a respiração, notar um som, observar uma cor sem imediatamente transformá-la em uma ideia. E essa simplicidade é justamente o que dá força a essa prática. Porque quando você sente o corpo de verdade, não como o conceito, mas como sensação viva, você imediatamente sai da cabeça. Você sai do labirinto mental e volta para o que está acontecendo neste exato instante, nessa percepção direta, física, concreta. É como se você voltasse para casa depois de um longo dia perdido dentro de pensamentos que te puxam para um lado e para o outro. E isso acontece sem esforço.
O mesmo vale para a respiração. O simples ato de notar o ar entrando e saindo cria uma pausa, uma pequena fenda entre você e o pensamento. Uma abertura onde a vida real pode ser sentida antes que a mente tente explicar o que está acontecendo. E nesse momento, você percebe que existe algo na experiência que não precisa ser pensado para ser vivido. Esse é o ponto. A experiência vem antes do pensamento. Mas a gente se acostumou tanto a viver no automático, tão grudado nos rótulos, tão preso aos nomes das coisas, que esqueceu como é perceber o mundo sem a camada de interpretação que a mente coloca por cima. Quando você olha para uma árvore e imediatamente pensa árvore, você não está realmente vendo. Você está lembrando do conceito, do arquivo mental. E essa lembrança se coloca entre você e o momento presente. Mas quando você observa sem nomear, algo mágico acontece. Você sente uma presença ali, uma vida, uma vibração silenciosa, uma clareza que não depende da mente para existir. E por alguns instantes, você percebe o mundo como ele é, não como a mente descreve. E esse intervalo, esse pequeno espaço entre o estímulo e o pensamento, é presença pura. É como se você dissolvesse temporariamente o hábito de viver interpretando tudo. E nesse silêncio surge uma qualidade de atenção que não é tensa, não é forçada, não é performática. É um alerta tranquilo. Um estado de consciência que está desperto, mas relaxado. Atento, mas não ansioso. Profundamente vivo, mas sem necessidade de dominar nada. A prática é simples, mas poderosa. Notar a temperatura do ar na pele, sentir o peso do corpo apoiado, ouvir um som distante sem tentar descobrir de onde veio, observar o formato de um objeto sem correr para classificá-lo, deixar que o mundo te toque diretamente, sem a interferência da mente criando histórias a cada segundo. E quanto mais você experimenta isso, mais percebe que existe uma paz escondida na simplicidade. Uma paz que não vem quando tudo está perfeito, mas quando você está presente. Porque no fundo, não é o mundo que te estressa, é a mente narrando o mundo o tempo inteiro. E quando essa narração diminui, mesmo que um pouco, a vida se revela de outro jeito, mais leve, mais clara, mais respirável. É como se você tirasse um par de óculos que estava sujo há anos e nem percebia. De repente, tudo fica mais nítido, mais bonito, mais real. E isso não exige esforço, não exige disciplina rígida, não exige ficar lutando contra pensamentos. Exige apenas lembrar de algo que a gente esqueceu. Exige permitir-se sentir, permitir-se perceber, permitir-se estar. E quanto mais você faz isso, mais percebe que a presença não é algo distante, não é uma promessa espiritual, não é um estado reservado a pessoas iluminadas. É um retorno ao que sempre esteve aqui, mas que você deixou de notar porque estava ocupado demais tentando acompanhar a mente. E quando você volta, mesmo que por um instante, você sente: agora eu estou vivo, agora eu estou aqui, agora eu posso respirar sem peso, sem correria interna, sem a necessidade de entender tudo ao mesmo tempo. E esse pequeno instante já começa a transformar tudo. Um dos pontos mais surpreendentes do ensinamento de Tolle é a ideia de que a compreensão verdadeira não depende do pensamento. E para muita gente, isso parece quase impossível de acreditar.
porque fomos treinados desde pequenos a achar que só entendemos algo quando pensamos sobre aquilo, quando analisamos, quando fazemos 1000 conexões dentro da cabeça. Mas a verdade é que os momentos mais profundos de compreensão na sua vida não vieram da mente, eles vieram do silêncio. Pense em quantas vezes você escutou alguém falar, alguém que realmente toca você, e de repente, sem nenhum esforço, sem nenhum raciocínio consciente, algo simplesmente caiu no lugar, como se fosse uma verdade que você já sabia, mas que só estava esperando um momento de quietude para se revelar. Esse tipo de compreensão não passa pelo pensamento. Ela vem direto da consciência. É isso que Tolle chama de escuta profunda. Aquele momento em que você está tão presente, tão entregue, tão atento, que cada palavra chega até você não como informação, mas como experiência. E nesse estado, você entende tudo sem precisar montar frases dentro da cabeça, sem precisar traduzir nada, sem precisar buscar teorias. É como se algo em você reconhecesse a verdade antes mesmo de você pensar sobre ela. E é aqui que o ensinamento se torna ainda mais poderoso, porque Tolle explica que o ensinamento verdadeiro não está nas palavras, está no espaço entre elas, no silêncio compartilhado, na atenção viva que permanece quando a voz para. É nesse intervalo que a consciência se revela não como conceito, mas como presença pura. É quando o professor se cala que o ensinamento mais importante aparece, o que fica. Quando não há conteúdo, quando não há história, quando não há explicação. E esse silêncio não é vazio. Ele é cheio, cheio de presença, cheio de vida, cheio de uma inteligência que não precisa do pensamento para existir. Quando você escuta alguém profundamente, não é o seu pensamento que compreende, é você. Você, a consciência. E essa consciência reconhece a verdade como quem reencontra algo familiar, porque no fundo, a presença já está dentro de você. O mestre só aponta para ela. Esse estado de escuta profunda revela algo que, se você realmente sentir, pode transformar toda a forma como você aprende, como você se relaciona, como você vive. Você percebe que não precisa mais se esforçar para entender tudo, porque há um entendimento que acontece naturalmente quando você está presente. É como se, em vez de tentar decifrar a vida com a mente, você começasse a permitir que a vida se revele por si mesma. E isso muda a qualidade da sua atenção. Você deixa de ser alguém que está sempre tentando pegar o sentido das coisas e se torna alguém que recebe o sentido das coisas. Você passa a confiar mais no silêncio interno, menos na tagarelice mental, mais na sensação, menos na interpretação, mais na presença, menos no intelecto tentando provar alguma coisa. E quando você experimenta isso, mesmo que por um instante, percebe o quanto vivia cansado, o quanto vivia tentando segurar o mundo com um pensamento, tentando controlar tudo com ideias, tentando entender a vida como se fosse um quebra-cabeça infinito. Mas a vida não é um quebra-cabeça. A vida é um fluxo. E esse fluxo só pode ser sentido, nunca totalmente pensado.
Quando você descobre que existe uma compreensão acima do pensamento, você começa a relaxar dentro da própria existência. Começa a perceber que sua capacidade de entender é muito maior do que sua mente consegue formular. E nesse relaxamento, a consciência se expande. Você escuta melhor, vê melhor, percebe melhor, porque está presente. E nesse estado, a vida deixa de ser um esforço intelectual e se torna uma experiência direta, rica, profunda. E é justamente nesse silêncio que o verdadeiro ensinamento acontece. Sempre. A cada vez que você permite, a cada vez que você respira, a cada vez que você escuta e reconhece. O que permanece quando as palavras acabam é o que eu sou. Chegando ao final desse ensinamento, Tolle nos chama a atenção para algo que todos nós vivemos, todos os dias: a força magnética do pensamento. Esse puxão quase automático que tenta nos arrastar para dentro de histórias que nem sempre queremos visitar. Um pensamento inocente como "estou com fome" pode virar em poucos segundos uma novela inteira sobre dieta, corpo, insegurança, passado, futuro. E quando você percebe, já não está mais no presente. Já foi capturado por uma narrativa mental que ganhou vida própria. E é justamente aí que a prática começa. Não é sobre lutar com o pensamento, não é sobre gritar com a mente, não é sobre tentar bloquear o fluxo. É sobre reconhecer o movimento. Perceber o instante exato em que o pensamento começou a te puxar e, com a mesma naturalidade de quem chama um cachorro de volta depois que ele se empolgou com um cheiro qualquer, você simplesmente retorna para o agora. Sem drama, sem culpa, sem exigir perfeição. Porque a mente vai correr. Ela sempre corre. Esse é o trabalho dela. Mas você não precisa correr junto. E quando você entende isso de verdade, algo muito libertador acontece. Você descobre que não é prisioneiro da sua cabeça, que não está condenado a seguir cada pensamento como se fosse uma ordem, que não precisa se jogar dentro de cada história que surge. Você descobre que tem escolha. E essa escolha muda tudo. Porque a partir desse momento, você percebe que não é a mente que decide, é você. É você quem decide se dá atenção, é você quem decide se mergulha, é você quem decide se solta. E quanto mais você pratica esse retorno ao agora, mais você se fortalece, mais percebe que os pensamentos podem até ser barulhentos, mas não são autoridades, não são donos, não comandam nada a menos que você entregue o controle. E aos poucos, você começa a viver de um lugar diferente. Um lugar mais limpo, mais presente, mais consciente. Um lugar onde você enxerga o pensamento chegando, às vezes calmo, às vezes intenso, às vezes dramático, e ainda assim escolhe permanecer no presente. Escolhe respirar, escolhe sentir o corpo. Escolhe voltar para o instante em que a vida realmente acontece. E é nesse retorno repetido, nesse gesto simples de chamar de volta a sua atenção, que você começa a perceber uma força que sempre existiu, mas que estava escondida. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.